Aí, agora vai. É sobre a paciência. O que falta, certamente, a todos nós, né? É a paciência. Então, amados, a paciência, ela é tremendamente importante. E o Tiago tocou nesse assunto porque ele estava falando com a igreja no contexto da época, não é? A igreja da dispersão, e certamente estava faltando paciência naqueles novos cristãos. E se faltava para eles, certamente falta para muitos de nós também. A referência bíblica está em Tiago 5, de 7 a 12. Diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda o que a terra produz a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixe um dos outros, para que não sejam julgados. O juízo está às portas. Irmãos, tenha como exemplo a paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Que o sim de vocês seja realmente sim e o não seja não, para que não caiam em condenação. Ou seja, o sim é sim e o não é não. É a recomendação de Deus para nós. Então, hoje nós vamos entender um pouco, compreender o poder da paciência. Vamos fazer um paralelo aqui, que eu achei bastante interessante fazer isso. Quando Tiago começa escrevendo a carta de Tiago, ele começa com uma chamada à perseverança às provações. Está lá em Tiago 1, de 2 a 4. Chama o povo à perseverança às provações. Aí ele termina agora a carta dele, no capítulo 5, exortando os crentes a serem pacientes até a vinda de Jesus. Ele começa aqui dizendo que os crentes precisam ser pacientes até a vinda de Jesus. Lá no início, ele chamou para que persevere diante das provações, que haja perseverança. Isso ele quer dizer o seguinte, que até a vinda de Jesus, nós vamos passar por provações. E há um versículo na Bíblia que reforça isso. Neste mundo passaremos por aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo, e se eu venci, no meu nome, você também pode vencer. Então, Tiago está falando, exortando os crentes a serem pacientes, porque até a vinda de Jesus haverá provações. Tiago diz para os crentes da dispersão que a recompensa é a coroa da vida, a salvação. Agora ele afirma que a recompensa está também na vinda de Jesus. Então, é perseverar, é ter paciência até a vinda de Jesus. Por outro lado, no começo também ele fala que a perfeição da vida de um crente começa pela oração. E nós vamos falar sobre oração na segunda lição. Começa pela oração. E no final da carta, a oração por nós mesmos. A oração própria, por mim, pela minha vida. E agora, no final da carta, o que ele fala? Orai para o seu próximo, alguém que esteja doente. Então, não é só por nós devemos também orar para o nosso próximo, a nossa família, os nossos parentes, etc, etc.
é orar por todos. Ele volta no mesmo tópico. No começo oramos por nós, e aqui no fim nós oramos também para os outros. Não é? Aí outros aqui, no contexto, está falando de enfermidade, pessoas que estão desviadas, nós vamos chegar lá. Tiago fala na segunda vinda de Cristo sobre 2 aspectos interessantes. Com alegre esperança e com temível expectativa. Para os salvos, a esperança é a compaixão e a misericórdia de Deus, que vamos ter direito à vida eterna com Deus. Essa é a alegre esperança que nós precisamos trazer no nosso coração. Ele está falando isso no versículo 7 e 8. Tá? Versículo 11, a compaixão e a misericórdia de Deus. Para os ímpios, ou aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não confessam Jesus como Salvador da sua vida, que não é o nosso caso, graças a Deus, o juiz traz o julgamento. Nós estamos salvos, pensemos em nós, vamos ter alegria pela salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Ele fala que a vinda do Senhor está próxima. E logo adiante, ele fala que está às portas. Ele esperava, na verdade, Tiago esperava que Jesus ia voltar no seu tempo ainda de vida. Ele tinha entendido que Jesus, quando Jesus falou que breve voltarei, ele entendeu que ele ainda estaria vivo para ver a volta de Jesus. Mas não é assim. Não foi assim. E ainda não está sendo assim. Nós temos que aguardar a vinda de Jesus. Talvez não seja na minha geração, nas nossas gerações, que estamos mais avançados em idade, mas talvez para os nossos filhos, nossos netos. Ninguém sabe. Só Deus sabe, diz a palavra do Senhor. Devemos ter cuidado, a Bíblia também fala, o Tiago aqui está falando no versículo 9, devemos ter cuidado para não queixarmos uns dos outros. A vinda do Senhor é um sinal de alerta sobre o perigo do uso mal da língua, o mau uso da língua. Nós já falamos isso aqui na lição sobre a língua, lá em Tiago, ele mesmo fala em lições atrás aí, a língua é um mal indomável. Nós precisamos ter certo controle sobre ela. Então, e aqui ele está reforçando justamente isso. Também devemos ter cuidado para não fazer juramentos impróprios. Voto de tolo. Quando fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Eclesiastes 5:4. Então devemos ter cuidado, ele está falando no versículo 12, ter cuidado para não fazermos juramentos impróprios. Na Bíblia tem uma passagem, uma história, um tanto quanto, como eu diria, impensada por alguém que fez um voto de tolo. Não sei se vocês lembram da passagem de Juízes, se não me engano é Juízes 11, do voto de Jefté. Lembra disso? Ou não? Jefté era um guerreiro, lá no Antigo Testamento. Jefté era um guerreiro, benquisto, vencedor, batalhador e vencedor. E ele ia guerrear contra os amonitas e outras nações, e ele fez um voto para Deus. Um voto de tolo, vocês vão entender o que é um voto de tolo. E ele falou para Deus, porque ele conhecia a Deus e temia a Deus, então ele falou: Senhor, se tu me deres essas nações, e eu for vitorioso nessas nações, quando eu voltar para minha casa, a primeira pessoa que abrir a porta e me receber, eu a darei em sacrifício a ti. Olha que voto mais doido. A filha de aproximadamente 15 anos, 16 anos, jovem, quando ele chegou, quem abriu a porta para ele? A filha. Ele entrou em desespero, rasgou toda a sua roupa. A Bíblia fala, rasgou todas as suas vestes. Ele entrou em desespero. A filha. E ele tinha que cumprir o voto. Olha que voto mais absurdo, voto mais doido. E ele chegou e falou para a filha: olha, filha, eu fiz isso.
Pai, se tu fez e Deus te honrou, cumpre-se. Só me dá 2 meses, mais 2 meses, porque eu quero chorar com as minhas amigas, a minha virgindade, porque eu não vou casar. Era um adolescente, jovem. O que ele disse? Vá. Ela ficou 2 meses com as amigas e os amigos dela, chorando. Por quê? Por causa de um voto de tolo. Quando ela voltou depois de 2 meses, ele a sacrificou. Gente, que coisa doida. É melhor não votar. É mais fácil fazer um voto. Cumprir é mais difícil, às vezes. Então, amados, que nós, quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Deus, esse voto desse Jefté, você acha que agradou a Deus? Não, mas Deus permitiu. Deus permitiu. Deus permitiu. E ele honrou o voto dele. Só que por isso sacrificou a única filha que ele tinha. Olha que coisa doida. Quer dizer, pensar nisso é uma coisa impensável. Mas está na palavra de Deus. Se fizer um voto, cumpra o seu voto. Enquanto as coisas não acontecem nas nossas vidas, devemos ter paciência. Mas como podemos experimentar esse tipo de paciência até Jesus voltar? Porque está falando da vinda de Jesus. Como nós podemos ter essa paciência até a vinda de Jesus? Tiago dá 3 exemplos para nós, e nós vamos ver isso agora. Primeiramente, a paciência do lavrador. Lavrador, eu fui criado na roça, eu convivi com a roça até certa idade. A gente sabe como é ter paciência. Então, se não tem paciência, é melhor não ser o agricultor. Por quê? Por quê? Então, você tem empregado. Então, querido, o agricultor planta a semente no tempo certo, na terra certa, no campo certo, no caso. A semente certa que ele quer e escolheu. Hoje há uns preparos, você compra a semente já preparada, não é? Bom, sob as condições certas. Então, tudo certo para ele plantar. O terreno é certo, a hora é certa, o tempo é certo. Então, está tudo pronto para ele preparar. A semente nasce, cresce, floresce, frutifica. Viu que tudo isso ele não tem controle sobre nada disso? Não tem controle sobre nada disso. Plantou, ele tem controle até o momento que ele planta. Depois que plantar, acabou. Aí já não é mais para a parte dele. Aí ele tem que ter paciência de esperar germinar, crescer, aquela coisa toda, para poder colher. Se vier muita chuva, pode danificar. Se não vier chuva, a colheita pode perder. Ele não tem controle sobre isso, sobre o tempo. Precisa ter paciência, por isso que eu falei. O agricultor sem paciência vai penar um pouquinho. O tempo está fora do seu controle. Ele tem que confiar e esperar. É Deus quem faz a semente brotar, germinar, crescer e frutificar. Ele não pode fazer nada nesse processo. Nada. É Deus que vai fazer. Marcos 4, 26 a 29 fala isso. Por que o agricultor espera tudo isso com paciência? Porque o fruto é precioso. Queridos, nós estamos num exemplo do agricultor, mas está falando de nós espiritualmente. Planta a semente, nós vamos falar isso. Tiago descreve o crente como um agricultor espiritual que procura uma colheita espiritual. Para eu crescer na fé, eu vou ter que ter paciência para buscar, sacrificar algo
para ir buscar a presença de Deus. Sacrificar um tempo do dia ou da noite, um momento, para poder ler a palavra, buscar a palavra, orar a palavra de Deus. Eu preciso ter esse tempo de qualidade com Deus, porque sede vós também pacientes, diz a palavra de Deus. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Precisamos ter paciência. Enquanto isso, como agricultor, esperemos pacientemente. Mas façamos a nossa parte, porque o agricultor fez a dele. Plantou. No tempo certo, agora é com Deus. O nosso coração é o solo. A semente é a palavra de Deus. O nosso coração é o solo. A semente é a palavra de Deus. E há estações para a vida espiritual, tal como estações para o solo. Em vez de ficarmos impacientes, devemos saber que Deus trabalha em nós. Nós temos as nossas estações. Às vezes nós temos que buscar. Vai ter época que nós vamos ter mais sede. Vai ter época que vai ter menos sede de buscar a presença de Deus. Mas não esmoreça. Ou não esmorecemos, porque também é para mim. Não esmorecemos, porque Deus tem um propósito para que nós cresçamos em conhecimento dele. Vamos falar, essa é a paciência do agricultor. E a paciência dos profetas? Irmãos, tenha como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Profetas foram homens que andaram com Deus, ouviram a voz de Deus, falaram em nome de Deus, mas também passaram por grandes aflições. Eles também passaram, embora eles tinham uma vida dedicada a Deus. Em tempo integral, diga-se, a maioria deles, em tempo integral, na obra de Deus, como profeta, canal de Deus. Eles eram a boca de Deus na terra, usados por Deus. E mesmo assim, eles passaram por aflições, trilharam um caminho estreito das provas, mas foram pacientes, tiveram a paciência de esperar em Deus. Exemplo de um, Isaías, o profeta messiânico, cujo livro tem 66 capítulos, é o maior livro dos profetas. Ele, em várias situações, como boca de Deus, não foi ouvido por aquele povo, a qual ele proferiu a palavra de Deus. Em várias situações, ele não foi ouvido pelo seu povo. Outro exemplo, Jeremias. Jeremias é outro que foi não ouvido e também foi lançado num poço e maltratado. Lembra disso? Quando o Nabucodonosor levou o povo para Babilônia, não é? Ele não levou Jeremias. Jeremias ficou, mas levou um outro. Lembra quem? Daniel, ainda jovem. Jeremias ficou. Aí pegaram ele e jogaram numa cisterna. E só tinha barro lá dentro. E ele foi provado. Depois tiraram ele dali. Quando ele viu que Jerusalém estava cercada pela turba de Nabucodonosor, ele chorou ao ver o povo ser destruído e levar cativo para a Babilônia. É um profeta, que era a boca de Deus e passou por provações. Daniel, ainda jovem, foi levado cativo para a Babilônia. Mas ele não se arredou no pé de orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Lembra disso na passagem? 3 vezes ao dia ele orava voltado para Jerusalém, pedindo misericórdia para o seu povo. Ele mais os 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus honrou a todos eles. E pior, embora sendo um homem que tinha uma intimidade com Deus, era próximo de Deus, ele também passou por grandes provações e chegou até ser jogado na cova dos leões. E ali Deus fechou a boca dos leões.
Deus guarda. É nas provações, Deus nos guarda. Nas provações, Deus está conosco. Isso é o que ensina a paciência dos profetas. Mesmo nas provações, Deus honrou a cada um. Deus não honraria a nós hoje? Claro que sim. Deus nos honraria? Claro que honra. Mas eu preciso perseverar na sã doutrina dos apóstolos, diz a palavra, em conhecer mais de Deus. Nenhum tempo dedicado a Deus é perdido. Deus honra. De alguma forma, Deus vai honrar. O apóstolo Paulo diz, e na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Todos aqueles que querem viver uma vida santa diante de Deus, ele vai sofrer perseguições. E a Bíblia fala que é principalmente dentro da sua casa. Não é? Principalmente. Não vão entender. Ah, mas a gente se reunia, festa, bebida, aquela coisa. Hoje não, eu não vou participar mais. Eu não bebo mais. Começa por aí. Mas, querido, perseguições está falando de provações, de lutas do dia a dia. Essas lutas, mas Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a minha fé. Deus não nos poupa das aflições. Entenda bem isso. Deus não nos poupa das aflições, mas Ele nos assiste em todas elas. Deus não nos poupa das aflições, mas nos assiste em todas elas. Ou seja, Ele está conosco nas aflições também. Glória a Deus por isso. A vontade de Deus jamais nos levará onde Ele não possa nos sustentar. Jamais. A vontade dele jamais vai nos levar onde Ele não possa nos sustentar. E vai permitir as provações, permite, nós vamos ver alguma coisa mais adiante, mas Ele vai estar te guardando, Ele vai estar ao seu lado, guardando, protegendo e suprindo. E dando o caminho, siga por aqui, siga por aqui. Como agricultor, devemos continuar a trabalhar. E como os profetas, devemos continuar a testemunhar. Como agricultor, trabalhemos. Como profeta, testemunhemos. Testemunhemos o quê? Da bondade e misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Sejamos um bom testemunho da graça de Deus nas nossas vidas, do que Ele tem feito, da misericórdia que Ele exerceu, principalmente pela salvação que hoje eu tenho. Glória a Deus por isso, que você tem, glória a Deus por isso. Seja testemunha viva da eficácia do poder de Deus. Deus vai honrar a fé de cada um de nós. A paciência de Jó, chegamos no Jó. Se há uma pessoa na Bíblia, um personagem na Bíblia que eu tenho uma admiração, é o Jó. Esse homem sofreu de tudo. E Deus honrou a paciência dele. Fala que é paciência de Jó, né? Fala isso, há um ditado popular, fala a paciência de Jó. Esse teve paciência. A Bíblia diz, fala o seguinte, saiba que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Mas não podemos perseverar a não ser que haja prova em nossas vidas. As provas, as provações também são didáticas para nós. Nós vamos aprender com elas, principalmente a depender de Deus. Nós precisamos aprender de Deus. Quando nós dependemos de Deus em tudo, as provações nós passamos por ela com mais facilidade, porque sabemos que Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as provações. A estes, Deus vai dar o livramento, vai dar o suprimento, vai exercer a sua bondade e misericórdia.
Observe bem o que aconteceu com Jó. As circunstâncias estavam contra Jó. Toda a circunstância estava contra Jó. Os homens estavam contra ele. A sua esposa, de igual modo, também foi contra ele, até a esposa. Seus amigos estavam contra ele. Satanás estava contra ele. Até ele mesmo pensou que Deus estava contra ele. E mesmo assim, ele perseverou. Mesmo assim. Tudo estava contra ele. Ele perdeu os filhos, as noras, perdeu as propriedades, perdeu tudo, e ainda sofreu uma enfermidade que quase o levou. A Bíblia fala que ele coçava com um caco de telha. Pensa que coisa faz. Deve ser uma coisa terrível. Durou 9 meses a enfermidade dele, segundo algumas pessoas. A Bíblia não fala, tá? Bom, diante de todo esse quadro que foi contra ele, e até ele mesmo ter pensado que Deus estava contra ele, e mesmo assim ele perseverou. Jó, observe bem, o que Deus pensava de Jó. Jó era um homem piedoso, justo, próspero, bom pai, sacerdote da família, portanto, autoridade em família, preocupado com a glória de Deus. Quem falou isso dele? O próprio Deus. Será que Deus poderia falar isso de mim? Não sei. Não é? Não sei. Deus sabe, eu estou fazendo a minha parte naquilo que eu posso fazer. Mas se ele chegar, Deus falou, olha, Jó é tudo isso. Isso faz parte do testemunho de Deus sobre o próprio Jó. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu o apoio da mulher, dos amigos. 16 vezes no livro de Jó, que tem 42 capítulos, 16 vezes ele pergunta, por quê? Por quê? Por quê? 16 vezes. 34 vezes ele se queixa. Mesmo tendo fé em Deus, ele se queixa. 34 vezes no livro de Jó, ele se vê ele queixando. 16 vezes perguntando por quê, por quê? Mas no auge da sua dor, ele diz, ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Oh, glória! Igual a Abacuque, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei nele. Ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Mas ele falou algo que é mais conhecido do que isso. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Estava falando de Jesus. Oh, glória! Então Jó foi um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus e Deus honrou em tudo. Depois curou daquela enfermidade. A esposa certamente se converteu, não é? Deu novos filhos, novas propriedades, tudo. Então Deus fez 2 vezes mais, dupla honra ele teve. Ele esperou pacientemente no Senhor e Deus honrou. Deus, em todo o livro de Jó, não explicou nada para ele. Nada. Deus não fez nenhuma explicação. Usou os amigos. Os amigos falou tanta coisa lá que não precisava ter dito. Amigos entre aspas. Mas apesar de Jó não conhecer o porquê de Deus, ele pôde conhecer o caráter de Deus. Oh, glória! Ele conheceu o caráter de Deus através das provações. Nós também podemos conhecer o caráter de Deus através das provações, sabendo que ele é fiel, que ele honra, que ele é Deus de misericórdia, que ele é Deus de amor e que por causa desse amor ele entregou o seu único filho por resgate da minha vida e da vida de cada um de nós. Glória a Deus. Por isso, é o caráter de Deus, é a essência de Deus. A maior bênção que Jó recebeu não foi saúde e riqueza depois de tudo que ele passou, mas um conhecimento profundo de Deus.
Essa é a maior bênção que nós podemos receber, um conhecimento maior, profundo de Deus. É porque é a essência da vida eterna, é conhecer a Deus e esperar em Deus, porque Ele está à porta, diz a palavra. O propósito de Deus no livro de Jó é revelar-se como Deus cheio de bondade e misericórdia. Oh, glória a Deus por isso. Então, amados, como Jó, como agricultor, vamos resumir, como agricultor, devemos esperar uma colheita espiritual por frutos que glorifiquem a Deus, atitude, postura de verdadeiro crente em Deus. Frutos que glorifiquem a Deus. Como os profetas, devemos procurar oportunidades para testemunhar, mesmo no meio do sofrimento. Olha, está difícil, as coisas não estão fáceis, mas Deus tem me suprido. Testemunhar da bondade de Deus, mesmo diante do sofrimento. E melhor ainda, após a vitória. Não é? Outra coisa, como Jó, devemos esperar para que o Senhor complete seu amoroso propósito em nós, mesmo no meio do sofrimento. Mesmo no meio do sofrimento, Deus honrou a Jó. Mesmo no meio do sofrimento, Deus honrou a Jó. E o sofrimento dele, diga-se, foi muito grande. Imagina o coração daquele homem ter perdido os seus filhos, perdido seus bens, né? Tudo que ele tinha, ele perdeu. E ainda a sua esposa amaldiçoou o seu Deus e morre. A sua esposa falou assim, amaldiçoou o seu Deus e morre. A esposa, porque viu ele totalmente enfermo. Mas graças a Deus que ela se converteu e deu filhos, novos filhos para ele. Glória a Deus por isso. Então, amados, essa lição da paciência, ela é de suma importância para nós. E vamos falar um pouco agora sobre a oração. Há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que eles orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. Além disso, se houver cometido algum pecado, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem traz de volta um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago 5, 13 e 20, encerrando o livro de Tiago. Agora ele está falando de uma prática fundamental na vida do cristão: a oração, a intercessão, a oração. Como é importante uma vida de oração. E como o crente é relapso nessa área também. Da mesma coisa que é importante ter uma vida de oração, muitos são relapsos desse tocante. Precisamos, porque é uma das práticas cristãs fundamentais na vida do crente, daquele que crê em Deus e que procura ter uma vida com Deus, de intimidade com Deus. A oração é primordial, é fundamental. Não podemos deixar tudo que vai fazer, ore primeiro. Ore primeiro. Eu costumo dizer, sempre eu vou repetir, eu não vou no centro da cidade de carro fazer, prepara um estacionamento para mim. Eu já falei tantas vezes. Prepara um estacionamento para mim na sombra, de preferência, na área não paga, evidentemente. Mas se não arrumar, Deus me dá a provisão, eu pago um estacionamento. Por que não? Deus me deu a provisão, Deus cuida disso também. Glória a Deus por isso. A oração nos conecta com Deus, fortalece a nossa fé e nos capacita a experimentar a restauração, tanto pessoal quanto comunitária, tanto na minha vida quanto daqueles que me diz respeito. É comunitária.
da igreja, da família, dos amigos. A oração é assim. Tiago começa o livro orando por nós mesmos e termina nós orarmos também para o nosso próximo. A eficácia da oração. Alguém sofrendo entre vocês, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Engraçado, né? Está sofrendo? Está feliz? É nesses dois, sabe, dessas duas situações, é em tempo de alegria, em tempo de tristeza, a oração tem que ser feita. Ela precisa ser feita, primordialmente. Quer seja na nossa alegria, a nossa vida em tempos de alegria, também em tempos de tristeza. A oração precisa fazer parte. Tiago nos incentiva a orar em todas as circunstâncias, independentemente de estarmos enfrentando alegria ou tristeza. Independente. Se a vida é alegre, feliz, suprida, tem abundância, não tem faltando nada na sua casa, glória a Deus, ore agradecendo a Deus, obrigado, Senhor, porque eu e minha casa hoje estamos supridos. Vivemos em harmonia. Obrigado, Senhor. Ah, mas tem tristeza? Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle. Nada foge ao seu controle. Isso revela que a oração é uma prática essencial e contínua. Porque a nossa vida não é só de alegria, mas também não é só de tristeza. Não é? Não é só uma e outra. Não é? Vamos passar por isso que fala em provações. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ore. Ore. Em nome de Jesus, ele vai dar a vitória nas aflições. Ah, mas na abastança é bênção de Deus? Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo. Quando estamos alegres, a oração, quando estamos alegres, a oração permite expressar gratidão, não é? Sejamos gratos. Gratidão por exatamente tudo, Senhor. Por exatamente tudo. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração, quando estamos alegres, a oração nos permite expressar gratidão a Deus e compartilhar com Ele a nossa alegria. Obrigado, Deus, pela vitória. Só Tu podes fazer isso. Eu, por mim mesmo, não tenho força e nem direção, mas Tu me deste e me deste a vitória. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Quando enfrentamos momentos de tristeza, a oração é refúgio. É um refúgio. Quando nós estamos passando por lutas, por provações, por dificuldades, quando a gente ora, a gente sente mais paz. Uma maneira diferente de enfrentar aquele problema. E eu que o diga. A oração é um refúgio onde podemos encontrar consolo, esperança e força. Mas nem tudo vai sair de acordo com o que a gente quer. Eu falo por mim, que estava lá em Barretos com a minha falecida esposa, orando, orava. Mas mesmo assim Deus a recolheu. Mas a parte que tinha que ser feita, foi feita. E Deus trouxe consolo, trouxe alívio naqueles momentos. Então, amados, quando enfrentamos momentos de tristeza, a oração é um refúgio onde podemos encontrar consolo, esperança e força. E nós precisamos dessa esperança, desse consolo de Deus e da força para seguir e não esmorecer e parar. Continuemos orando, continuemos levando a Deus as nossas petições. Pode ter certeza que no tempo de Deus Ele vai nos responder, igual nós falamos lá no domingo passado. Às vezes Deus vai fazer o silêncio, mas o silêncio de Deus também é pedagógico. Ele quer nos ensinar muita coisa sobre isso. A oração em tempo de enfermidade. Há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que esses orem por ele, ungido com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. A oração feita com a ressalva de fé. A oração com
Se a oração sem fé, não passa do teto. Como se diz no jargão evangélico, a oração sem fé não passa do teto. Mas com fé chega ao Senhor. E o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecado, ele será perdoado. Há condicionantes. Há condicionantes. Arrependimento e perdão. Aqui a oração é apresentada como uma poderosa ferramenta de cura. E a oração é uma oração de cura, ela tem o seu efeito desde que ela seja feita com fé. Ela precisa ser feita com fé. Lá na Bíblia, não sei se é livro de Atos, quando Pedro e João estavam chegando, tinha uma pessoa enferma. Você tem fé suficiente para ser curado? Ele orou, pela tua fé tu é curado. Então, irmão, a gente precisa ter fé para orar pelo nosso semelhante. E ele precisa ter fé para saber que Deus vai responder e ele vai ser curado. As duas fé, a dele e a nossa, vai gerar vitória, pode ter certeza disso. Tiago instrui os crentes a chamar os presbíteros da igreja para orar e ungir com óleo aqueles que estão doentes. Isso é normal, é praxe na igreja, não é? Orar pelo próximo, chamar o pastor, o líder para orar, ou pedir oração para o líder. Não precisa chamar, hoje é mais fácil, naquela época tinha que chamar, ele tinha que ir, mas hoje não, hoje é tudo mais simples, não é? Você faz uma videochamada, você ora pela pessoa, é coisa simples. Mas, amados, nós precisamos ter essa vida de oração. A oração de fé tem o potencial de trazer restauração e saúde aos enfermos. Mas eu queria explicar uma coisa muito importante aqui, com poucas palavras, no tocante ao óleo. É o óleo que vai curar? Não é o óleo que vai curar. A unção com óleo representa um ato simbólico de consagração e confiança na intervenção divina. Eu unjo com óleo, mas quem vai fazer a obra é Deus. O óleo é simbólico, mas quem vai fazer a obra é Deus, porque eu confio na intervenção divina. Eu consagro aquela situação, aquele momento, aquela pessoa, aquela oração. Senhor, tem misericórdia. Eu unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cuida dessa vida, cura, restaura essa vida. Eu confio. A intervenção é de Deus. Pode ser de imediato, pode ser depois, mas Deus vai responder. Então a oração de óleo não é o óleo em si, o ato em si, é a confiança de quem está fazendo, pela fé dele, consagrando aquele momento, aguardando a intervenção de Deus. Deus vai intervir. No entanto, é importante notar que a confissão de pecados também é destacada nesse processo. Lembra lá quando nós lemos? A oração feita com fé curará o Senhor. Além disso, se houver cometido pecado, ele será perdoado. Aí eu vou orar, mas eu vou orar para a pessoa, se ele não confessar os pecados, pode fazer. É bom conversar primeiro. Vai que a pessoa está... Não que o pecado traga essa enfermidade ou esse problema, não é necessariamente isso, tá? Mas que as pessoas precisam estar em linha, ou pelo menos arrependidas dos seus pecados e ver a graça de Deus. Portanto, a oração pela cura deve ser acompanhada de uma disposição de arrependimento e confissão de pecados, buscando restauração completa, tanto física quanto espiritual. A oração dos justos. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é feita com fé. É feita com fé. Ela é poderosa e eficaz. Poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. Lembra dessa passagem? Ele orou para não chover. E não choveu por 3 anos e meio. Depois ele orou pela chuva. E ela veio.
E ela veio. Ah, tá vendo a nuvem lá? Geazi, é isso? Uma nuvem, tamanho da mão de um homem. Ah, então prepara aí que a chuva já está chegando. Daqui a pouco foi aquele mundão de chuva. Oração com fé. Oração com fé. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Tiago enfatiza que a oração fervorosa e persistente de uma pessoa justa tem um poder imenso, ela é eficaz. A oração fervorosa. A oração fervorosa não é aquela você falar palavras bonitas, é aquilo que seu coração está sentindo. É aquilo que seu coração está sentindo. Você fala diante de Deus, o Espírito Santo pega aquela oração, às vezes disforme, porque a Bíblia fala que não sabemos orar como convém. Não é? A Bíblia fala isso, não sabemos orar como convém, mas o Espírito pega aquela oração, corrige e leva diante de Deus. Está aqui, Pai. Sacramento. Deus vai bater o carimbo, aprovado, liberado. É assim. A oração do justo é eficaz. Pode muito por seu efeito. Ele nos apresenta o exemplo de Elias, que era um homem de fé. E Elias foi um homem de fé. No tempo dele, ele fez 24.000 discípulos na escola de profetas que ele tinha. 24.000 profetas. Discípulos que ele fez na escola de profetas. Aí ele tinha um servo, o moço dele, chamado Eliseu. Eliseu. Se é uma pessoa que eu admiro, esse tal de Eliseu também. Esse baixinho era gente boa. Aprendeu tudo de Elias. Tudo. E quando Elias não morreu, tá? Ele foi arrebatado numa carruagem. Não é? A Bíblia fala isso. Se não me engano, é no livro de Reis, ou Juízes, alguma coisa assim, não sei onde é que está. Mas está lá. Então, o que acontece? Ele foi arrebatado. Mas antes de ser arrebatado, Eliseu pediu a capa, que era símbolo de autoridade. Elias deu a capa e a porção dobrada do Espírito. Em todo o ministério de Eliseu, ele fez 48.000 discípulos na escola de profetas do Elias, que ele passou a tomar conta. Porção dobrada. Um fez 24, ele fez 48. O outro fez 5 ou 6 milagres, o Elias, ele fez o dobro. Sempre em porção dobrada. Oração de fé de um justo pode muito no seu efeito. É eficaz. Deus responde a oração de Elias e envia chuva. Esse exemplo nos encoraja a confiar na resposta de Deus às nossas orações, quando clamamos com fé e persistência. Não esmoreça, não. Se você já fez um pedido a Deus em oração e ainda não recebeu a resposta ou a vitória que você espera, continue orando. Como agricultor, continue orando, esperando que Deus vai. Hoje está mais fácil para o agricultor, que não vem chuva. Hoje tem as irrigações da vida, que facilita, irriga aquele pedido seu com oração. Não esmoreça, continue orando. Deus vai dar a vitória. A oração do justo é eficaz porque é fundamentada num relacionamento íntimo com Deus. Você tem um relacionamento íntimo com Deus? A sua oração é a oração do justo. Porque você tem obediência à sua palavra, à sua vontade, e leva uma vida com retidão. Justo. Esse é um justo. Tem um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento em obediência, que conhece a sua vontade e faz a vontade de Deus e anda em retidão. O papel da intercessão, a responsabilidade de restaurar os desviados. Interceder, aqui está falando dos desviados, aquelas pessoas que acreditam, mas que por um motivo ou outro saiu do caminho, desviou-se dos caminhos de Deus. É levantar fervorosas petições diante de Deus em favor dessas pessoas. Esse é o trabalho da igreja. Esse trabalho é para a igreja. E quando eu digo igreja, eu estou falando de cada um de nós que acreditamos
que confiamos, que temos uma vida com Deus. Essa é a igreja. Não é necessariamente o tempo com aquele amontoado de pessoas, não. Que cada um ali faz parte da igreja. Então ele é a igreja. Então nós somos a igreja. Então esse papel de orar pelas pessoas que estão desviadas de alguma forma é nosso, é da igreja. Tiago ressalta a importância de trazer de volta à fé aqueles que desviaram do caminho da verdade. É nosso trabalho. Ah, mas eu posso orar só pelos desviados? Não. Tem que orar por todos. Inclusive por aqueles que não têm conhecimento de Deus, que pode estar dentro da nossa própria casa. Orar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos genros, pelas nossas noras. Eu ainda vou receber 2 noras. Estão por aí. Um eu já conheço, se é que seja da vontade de Deus. A outra eu ainda não sei, né, Silas? Então, Deus está preparando. Glória a Deus por isso. Orar pelos filhos, pelos nossos, né, as nossas noras, os nossos genros, mas agora também pelos netos, para a posteridade, para dar continuidade à família, que sejam meninos e meninas criadas na sã disciplina de Deus. Igual Provérbio 22:6, ensina o caminho que seu filho deve andar. Depois de grande não se desviará dele. Muito bem, amados. Para a gente encerrar, coisa importante. Seja um intercessor ativo. Interceda pelas pessoas, pela sua própria vida, evidentemente, mas pelos seus também. Ore por sua restauração espiritual, por arrependimento, que talvez possa ter alguma coisa que esteja emperrando esse processo. Ore por isso e Deus vai te dar o livramento. Clame a Deus por sua graça e misericórdia sobre as suas vidas, acreditando no poder transformador da oração. A confissão demonstre a eles, a essas pessoas desviadas, tá? Ou as pessoas para quem você está orando, demonstre a eles o amor de Cristo através das suas ações e palavras. Você está orando por alguém? Que seu testemunho de vida seja uma oração para ele. Talvez a única Bíblia que ele está lendo é a sua vida, é a sua postura. Talvez seja a única Bíblia que ele está lendo. O cara tem uma postura boa. Para um homem de Deus, uma mulher de Deus. Talvez seja a única Bíblia que ele esteja lendo. É a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus nos dê condições de interceder, de orar pelas nossas vidas, pelos nossos próximos, por todos nós. E a paciência de esperar o tempo de Deus se cumprir. É tão importante a paciência, é tão importante a oração. Caminham juntos com os crentes, com aquele que crê. Amém, irmãos? É isso.